especializado em operações em área de Caatinga, o GEOSAC, ele se resume a essa sala. Então, aqui é de onde nasceu, aqui é praticamente a certidão de nascimento do GEOSAC, onde nós temos aqui as flâmulas dos cursos que ocorreram durante a história da unidade. Em 2002, o primeiro curso, ali se encontra a flâmula ainda fazendo referência, então nós temos ali até o próprio distintivo do Exército Brasileiro. Já visto que o primeiro curso ele foi coordenado por oficiais do Exército Brasileiro, ou então Major de Infantaria Fernando Montenegro, o Tenente Henrique Augusto e o aspirante Oliveira, e aí acompanhado de alguns policiais também aqui da Paraíba. O novo curso só veio acontecer 9 anos depois, em 2011, já a cargo da Polícia Militar, através do Grupamento de Ações Táticas Especiais, e aí a tropa também não aconteceu. E mais uma vez, 2016, 5 anos após, através do 10º Batalhão de Polícia Militar, nasce novamente a chama de uma unidade especial voltada para os crimes contra instituições financeiras, combate ao narcotráfico no estado da Paraíba. Nasce então em 2017 o GEOSAC, e aí nós já temos o primeiro curso feito pela unidade GEOSAC, e aí segue o curso em 2018. Nessa parede nós temos aqui também completa essa nossa história, nós temos as placas referentes aos cursos que foram desenvolvidos durante esse período e uma placa especial onde ela formaliza todos aqueles que se empenharam em mais de um curso para tornar e criar a doutrina do GEOSAC. Nesse período, o GEOSAC só tinha o COSAC, que até então era o único curso, e quando formalizou-se, quando nasceu de fato a unidade, nós tivemos a ideia de buscar uma nova capacitação que fosse por nós ofertada ao público da Polícia Militar, ao público das demais polícias, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, que buscassem nosso conhecimento, e aí nasceu o estágio de patrulha rural. Estágio de patrulha rural nível 1, ele é focado principalmente aos cadetes da Academia de Polícia Militar do Cabo Branco, e tem o propósito da gente difundir a ideia de onde veio, como nasceu o GEOSAC e como o policial ele pode ter o primeiro conhecimento primário sobre o bioma maior que é aqui no estado da Paraíba, que é a Caatinga, que corresponde a 92% do território paraibano, e como esse policial ele pode trabalhar junto à comunidade campesina, visando aí a aproximação ao policiamento comunitário. Mais uma vez, nós fomos instados a montar uma nova capacitação, dessa vez voltada aos nossos colegas policiais penais, e aí foi trabalhado em cima do estágio de conduta reativa em área rural, de forma que a gente pudesse se entrelaçar com os colegas da Polícia Penal, participar também da formação deles, participar do processo de doutrina, de padronização, de organização institucional da Polícia Penal aqui no estado da Paraíba, e nos foi oportunizado, e nós abraçamos isso aí para criar uma capacitação aos colegas. E aqui, que eu acho que é o principal, é a nossa flâmula, a flâmula dos pioneiros, a flâmula onde está materializado aqueles que primeiro acreditaram na ideia de se formatar uma unidade especial no estado da Paraíba que pudesse atender às necessidades que ora ela se encontrava precisando fazer intervenção. Então destaca aqui a figura do nosso comandante-geral, o coronel Euler de Assis Chaves, o oficial que acreditou nessa ideia, que comprou a ideia, que valorizou o serviço e que valorizou principalmente o curso de operações de sobrevivência em área de Caatinga, que é o curso que habilita a servir nessa unidade. O GEOSAC nasceu de uma necessidade que a instituição Polícia Militar teve de apresentar uma ferramenta para que ela pudesse se interpor contra os crimes contra instituições financeiras que assolavam o estado da Paraíba
aí por volta do ano 2015, 2016. Então, no ano de 2016, por exemplo, nós tivemos um índice aproximado de por volta de 105 casos relacionados a ataques contra instituições financeiras. E aí nosso comandante-geral, ele teve essa percepção e investiu nessa ideia de criar essa unidade, baseada em dois princípios principalmente, que seria o combate aos crimes contra instituições financeiras e o combate ao narcotráfico no Estado. O GEOSAC ele foi implementado a partir de 20 de março de 2017, de fato e de direito, por ato do comandante-geral Coronel Euler, e a partir daí ele veio desenvolvendo tudo aquilo que desde o primeiro curso que foi inserido ali, os princípios doutrinários através do Coronel Montenegro, ou do então Major Montenegro e sua equipe, em 2002, desenvolvido em 2011, desenvolvido em 2016, e aí nós começamos a operar e os resultados foram aparecendo. Para que a gente faça um índice comparativo, logicamente, empreendido todos os esforços entre a Polícia Militar através do GEOSAC e de suas outras demais membros e organizações, né, batalhões de área, companhias independentes, etc. O trabalho dos colegas da Polícia Civil, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, integrado ainda com os colegas da Polícia Penal e suas inteligências, produziu vários resultados. E aí nós, GEOSAC, como órgão de execução do sistema de inteligência da Polícia Militar, nós pudemos aí dar uma resposta. Os resultados foram aparecendo, foram apreensões de armas, apreensões de droga, o combate propriamente dito a esses crimes que nós citamos. E hoje o Estado da Paraíba ele conta em 2021 com até hoje 5 casos correlacionados aos ataques contra instituições financeiras onde os grupos armados utilizam explosivos. O GEOSAC, como eu disse, ele é uma ferramenta, ele trabalha pela Polícia Militar em parceria com as demais, mas aí, em dados específicos, o GEOSAC ele participou praticamente das grandes operações onde houve o confronto armado, né? Ele participou do evento na cidade de Areia, participou do evento na cidade de Catingueira, ele participou do evento em Taperoá. Então, assim, do litoral ao sertão do estado, houve a participação do GEOSAC, tanto de forma preventiva, como de forma repressiva, como também de forma instrutiva. Porque já dizia Vygotsky, né, que todo saber que ele decorre da experiência, ele é realmente o saber. Então nós nos aproveitamos dessas experiências para que a gente pudesse também instruir as demais tropas, não só da nossa instituição como de outras, para que a gente pudesse trabalhar irmanado para esse resultado, que não é só nosso, é um resultado de todos que se empenham nesse campo. Pesquisando bastante, né? Eu particularmente eu sou um admirador de Napoleão, né? Eu acho que Napoleão ele tem várias citações dele que a gente percebe que tem realmente, como eu falei aqui, Vygotsky agora há pouco, né? A experiência transformada em conhecimento. Mas o Napoleão ele tinha realmente, ele foi um grande gestor e ele, creio eu, na minha visão, o maior estrategista da história, né? Se a gente for buscar outros pensadores, mas aí, por exemplo, a gente for falar aí de Piaget, que as pessoas falam muito sobre ele, mas seria, a meu ver, um conhecimento mais teórico, mas não embasado na prática, né? Então eu acho que eu destacaria Napoleão principalmente aí, porque as ações dele práticas condiziam muito com as estratégias que ele desenvolvia. Também tem que destacar todas aquelas parcerias que se somaram a nós, e mesmo não sendo da nossa instituição, mas elas contribuíram bastante com sua experiência, com seu conhecimento e fizeram com que a gente despertasse também alguns pontos. Então eu vou destacar aqui o livro de um autor, aqui, um livro muito bom, né? André Carneiro de Albuquerque, que Os Capitães do Fim do Mundo, né? Que ele fala aqui na sua página 38. O que legitima as tropas volantes são as competências de deslocamento associadas à disciplina imposta
em maior ou menor grau pelos seus comandantes acostumados à vida da caserna, construindo com isso uma tropa que não obedece necessariamente à formação de tropas regulares, por utilizarem os mesmos instrumentos que eles combatem. Para além disso, as tropas volantes também representam uma reestruturação da própria composição da força pública, pois esta se viu obrigada a reformular a estrutura, tendo em vista sua inabilidade em lidar com grupos cangaceiros. Para entender esse processo de reformulação, fez-se necessário retomar o início da formação das tropas volantes. Então esse livro aqui é muito bom porque ele trata principalmente, né, do combate às volantes cangaceiras ali no início do século passado. E esse saber trouxe para nós também, trouxe para a instituição, para os gestores da instituição, a importância de se perceber que uma tropa da natureza do GEOSAC, ela tem que ter formações um pouco diferentes das formações ordinárias da instituição. Ela tem que ter uma formatação técnica, uma formatação tática, uma formatação de administração e logística diferente para que ela possa, de fato, combater o crime e estar sempre à frente, né? Estar buscando sempre estar à frente. Então, muito se pergunta para nós o que a gente entende como o policial ideal para servir no GEOSAC. Então, a gente tem uma frase que é muito interessante, que ela é atribuída a Darwin, mas não é de Darwin, né? Que diz que não é o mais inteligente, nem o mais forte que vence, né? E sim aquele que melhor se adapta a mudanças. Então, justamente nessa perspectiva é que a gente busca o policial para servir aqui nessa unidade especial. Então, nós colocamos nossa seleção, nós nos valemos da nossa seleção com base em atributos. E são 3 atributos principais, na seguinte sequência: cognitivo, o atributo afetivo e o atributo físico por último. E isso muitas vezes nos gera questionamento por parte dos colegas. Por que o físico por último? Porque já que a própria instituição, muitas vezes a gente colocava, ó, vamos iniciar o curso e quando na seleção física nós vamos selecionar os mais fortes para que aí eles possam continuar na capacitação. Nós temos um entendimento seguinte, então volto a citar Napoleão. Existe uma citação que dita, que foi feita por Napoleão, que ele dividia as pessoas em 4 categorias para poder selecionar seus soldados. A primeira, os inteligentes com iniciativa. A segunda, os inteligentes sem iniciativa. A terceira, os ignorantes com iniciativa. E a quarta, os ignorantes sem iniciativa. E assim, como é que ele distribuía? Os inteligentes com iniciativa eram aqueles militares, né, aqueles oficiais que formatavam, né, que davam uma formatação melhor às ideias estratégicas que Napoleão colocava. Os inteligentes sem iniciativa seriam os comandantes para executar aquelas mesmas estratégias desenvolvidas. Os ignorantes sem iniciativa eram aqueles colocados à frente das batalhas para serem, aspas, as buchas de canhão, morrerem primeiro. Então os ignorantes com iniciativa, eles eram geralmente dispensados porque eles agiam no impulso, não cumpriam as determinações ou as estratégias desenvolvidas e aí poderiam muitas vezes colocar toda a ação a perder. Então é interessante a gente colocar, né, que a gente busca aqui no GEOSAC para os nossos militares, aqueles que estão na labuta diária aqui conosco, que eles não sejam só executores, né, meros executores, eles sejam também militares que possam buscar o conhecimento, busquem ler e busquem nos assessorar, porque o próprio ato de comandar quer dizer mandar com. Então nós temos ali a obrigação de ouvir os nossos comandados, porém a decisão é nossa, né? Mas é interessante que o comandado ele tenha uma visão também mais ampla da coisa, né, para que ele possa nos assessorar. E aí a gente incentiva sim que o pessoal sempre leia. Então aqui algumas obras que utilizamos, né? A Arte da Guerra, 33 Estratégias de Guerra, também é um livro muito bom. 48 Leis do Poder, um livro muito bom. O próprio livro que eu já citei aqui do André Carneiro, que é o Capitães do Fim do Mundo, o livro Não Há Dia Fácil. Tem um livro também muito interessante para que a gente entenda a sistemática de como funciona cursos especiais, que é o Arrume Sua Cama,
do Almirante William McRaven, dentre outras excelentes obras que a gente pode citar, que é interessante que os policiais leiam cada vez mais para que a gente possa ter uma visão mais ampla da coisa e possa melhorar cada vez mais nossas capacitações e melhorar, consequentemente, o serviço que a gente presta. O curso ele é chamado de COSAC, né? O Curso de Operações e Sobrevivência em Área de Caatinga. Esse curso, o militar ele já deve ser formado, né, no curso básico, ali ser soldado, sargento, oficial, e ele tem que ter no mínimo 2 anos de serviço operacional, principalmente nas tropas de área. Então aqui eu deixo aqui meu abraço, deixo aqui meu respeito, a melhor tropa da Polícia Militar da Paraíba, que para mim chama-se Tropas de Rádio Patrulhamento, chamam-se as Tropas de Rádio Patrulhamento, que são aquelas que estão ali na diária, na labuta, que estão ali atendendo a população no dia a dia. E nós aqui, nós temos que ter o entendimento, esse militar que ele se propõe a fazer o COSAC, se propõe a vir para o JOSAC, ele tem que ter o entendimento que ele é o coadjuvante. Ele é aquele indivíduo que vai chegar para suplementar essas demais tropas que estão aí trabalhando em prol aí, principalmente da sociedade dia a dia. Então ele tem esses 2 anos de efetivo serviço, ele se inscreve, passa por uma seleção, né, e inicia o curso. O nosso curso ele é um pouco diferente dos outros cursos que carregam essa referência ao bioma Caatinga, né? Então, como é que se produz? O COSAC ele é desenvolvido pela matriz atual em 842 horas aula, desenvolvido em 10 semanas, em 3 fases. A primeira fase, a fase de adaptação às operações. A segunda fase, a fase de aprimoramento técnico, que é a mais longa. E a terceira fase, que é a fase de operações, onde o aluno ele vai juntamente com as volantes, com os militares do JOSAC, desenvolver as missões que são determinadas pela inteligência. Mas aí sendo mais detalhista na coisa, como é que se faz essa seleção do curso? Como é que o aluno, após ele ingressar no curso, como é que ele é selecionado? Então nós obrigatoriamente dividimos o curso em 3 critérios, que são baseados em atributos nessa sequência: cognitivos, atributos afetivos e atributos físicos por último. Por quê? Primeiro, a questão física a gente entende que ela, sendo bem trabalhada, cada dia, a cada dia do curso, durante esses 2 meses e meio, o aluno ele vai vencendo e vai melhorando. Então nós temos aqui 2 militares que preparam as nossas tabelas, eles são professores de educação física, são especialistas em fisiologia do exercício, e aí eles estabelecem uma meta baseada no TAF. Então vamos supor aqui uma porcentagem. O nosso TAF, o teste de aptidão física para adentrar o curso, ele começa ali com uma carga média de 70%, e esses outros 30% eles são fracionados durante as demais semanas do curso, para que o aluno ele possa a cada dia ser ampliada essa carga física nele, que aí vai interferir diretamente em onde? No seu afetivo. Por quê? Porque aí a gente vai trabalhar em cima dele a questão da resiliência, que ele vai ter que responder aos estímulos que a gente dá e suportar aquela carga que é colocada e é ampliada dia a dia. A gente vai trabalhar no afetivo a questão da coragem. Por que a coragem? Porque ele vai estar enfrentando o desconhecido. Haja vista que o aluno ele não tem conhecimento do quadro de trabalho semanal, ou seja, daquelas ações que vão ocorrer dia a dia no curso, né? A gente vai trabalhando a honestidade do aluno, porque aí ele vai ter que completar as etapas físicas, né, dentro dessa perspectiva, sem se furtar de nenhuma delas. E aí a gente começa a agregar nele a questão cognitiva, onde aí a gente vai trabalhar o intelecto do aluno. Todas as nossas disciplinas elas são acompanhadas de avaliações práticas e avaliações teóricas. E aí é onde eu volto lá, que eu disse que não gosto muito, mas eu volto lá, faço a citação de Piaget, onde ele diz que o cognitivo está correlacionado ao afetivo, né? E um se entrelaça no outro, fazendo com que haja essa interferência. Então, a partir do momento que a gente trabalha o físico, uma carga física considerável, com uma carga psicológica considerável, e aí a gente agrega a valências cognitivas, a gente vai saber se aquele policial ele consegue trabalhar e pensar
racionalmente dentro de todo esse contexto. Então, em resumo, o que a gente busca, né, com essa questão dos atributos físicos correlacionados aos atributos afetivos, correlacionados aos atributos cognitivos, que para nós são os mais importantes porque vem primeiro. Porque justamente nós fazemos com que o policial ele não combata só com o físico, ou não combata só com o equipamento, mas ele combata também com a mente, combata com a inteligência, combata com a perspicácia e combata com a possibilidade dele vislumbrar aquilo que pode acontecer ou pode decorrer das ações dele em face de uma ação ou bem desenvolvida ou até mal desenvolvida. Porque já há uma citação onde a gente fala sobre os fatores de decisão, né, que a gente vai ter lá missão, infrator, terreno, tempo, meios disponíveis e um que eu acho principal, opinião pública. Se ela for bem trabalhada, se ela for bem executada, se ela for bem pensada, quais os resultados ela pode trazer institucionalmente, a gente vai ter sucesso. Se não, é muito provável que haja um insucesso em todas as nossas operações, por mais que bem feitas elas sejam realizadas. O nosso curso ele é baseado em 3 palavras: organização, padronização e método. E isso fez com que a nossa instituição ela começasse a ser buscada por outras instituições, né? Polícia de Alagoas, Polícia do Paraná, a Polícia do Ceará, Polícia Militar do Piauí, Polícia Civil da Paraíba. Agora há pouco encerramos uma capacitação feita exclusivamente para a Polícia Rodoviária Federal. E uma das coisas que nos orgulha é que o COSAC, o GEOSAC, foi a unidade que internacionalizou a Polícia Militar, né, através da participação de policiais da Polícia Nacional do Paraguai, integrante da Força de Operações Policiais Especiais do Paraguai, né? Então a justificativa deles, que lá eles têm uma área semelhante, né, que se assemelha a Caatinga, chamada Chaco del Paraguai, e aí esses policiais vieram até aqui, 3 formaram e retornaram a seu país, mas aí mantém relações muito boas conosco, juntamente com todos aqueles policiais aqui nacionais do Brasil que por aqui passaram. Então acho que a primeira coisa que você tem que fazer, você que é jovem aí como a gente também foi no passado e sonhava em estar aqui na instituição, e aqui eu vou trazer para mim essa resposta, porque apesar de eu ter na época passado em outros concursos, eu escolhi isso aqui, escolhi ser oficial da Polícia Militar realmente por eu entender que era vocação, né? Não sou dos melhores, mas eu tento ser melhor cada dia, na verdade. Mas aí o que eu lhe dou de conselho? Primeiro, estabeleça uma meta na sua vida, né? E aí não se importa com aquilo que as pessoas vão lhe colocar, se são contra, se são a favor. Até me faço aqui de uma frase de Dostoiévski, quando ele fala que quando você estabelece uma meta, né, mais ou menos aqui a frase dele, não exatamente, mas quando você estabelece uma meta para a sua vida, uma meta para a sua jornada, se você parar para jogar pedras em cada cachorro daquele que você encontrar durante o seu caminho, você nunca vai chegar ao final. Então eu acho que a gente tem que prosseguir, estabelecer meta, acreditar na meta, acreditar naquilo que a gente quer e tocar a vida aí, tocar para frente e ter coragem de enfrentar o objetivo, e assim a gente vai chegar ao objetivo que a gente quer. Então, eu finalizo aqui minhas palavras agradecendo às instituições, às polícias, né? As instituições, as Forças Armadas, etc., que fazem parte de toda essa sistemática em prol da sociedade, em prol da ordem pública, em prol da segurança pública. E deixo aqui uma citação do Livro dos Livros, né? Que é o Salmo 133, quando ele fala que ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Então é isso que a gente vê de nossa passagem pelas polícias do Brasil, pelas Forças Armadas do Brasil, quão é boa a recepção, como é boa o tratamento que nos é dispensado. E da mesma forma, nós aqui do GEOSAC, nós da Polícia Militar da Paraíba, em nome do nosso comandante-geral, Coronel Euler de Assis Chaves, nós deixamos aqui as portas abertas e receberemos sempre, e sim, da melhor forma, todos aqueles que nos procurarem. Muito obrigado a todos.